Olá, queridos Rádios KRN, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Gente, penúltima lição do primeiro trimestre. Olha como o ano está passando rápido. Lição de número 12, o Filho e o Espírito Santo. Então, assim, a relação entre o Filho e o Espírito Santo, a obra, como a gente entende essa relação entre o Filho e o Espírito Santo. Mas aí, dê um like, compartilhe, comente, deixe o sininho ativo para poder receber notificações. O texto em classe é Lucas 1, 26 ao 38. Palavras-chave: filho, espírito, dependência, concepção e relação. Essas são as palavras-chave. Introdução: a narrativa lucana da Anunciação não é apenas cristológica, mas também profundamente pneumatológica. O Espírito Santo, pneuma hagion, aparece como o agente divino que inaugura a nova criação. Assim como em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito paira, o Espírito age, faz sobre as águas, em Lucas 1,35, ele vem sobre, ali no caso, o verbo epiféreto, epiféreto, ali agitando as águas, ele vem sobre epeleucetai, aqui é um aoristo, né? Epeleucetai, por causa do C ali, o sigma. Ele veio sobre Maria, indicando que a encarnação é um ato de nova criação escatológica. Então você tem, dentro de Lucas, a gente chama a narrativa da infância, que é o capítulo 1 e o 2 de Lucas, assim como a narrativa da infância em Mateus 1 e 2, sabendo que Lucas tem uma narrativa da infância muito mais concisa, muito mais ampla do que a narrativa da infância de Mateus. A esse sentido, quem desejar ter um conhecimento maior sobre as duas narrativas da infância de Jesus, que é Mateus e Lucas, eu indico aqui o livro O Nascimento do Messias, de Raymond Brown, da editora Paulinas. É um livraço, gente, mais de 900 páginas, e ele só trata do capítulo 1 e 2 de Mateus, do capítulo 1 e 2 de Lucas, em um livro totalmente exegético, um livraço. Então, nós temos aqui três perspectivas teológicas dentro do nascimento de Jesus. Uma cristologia, porque Cristo nasce, né? É abordada ali toda a revelação sobre Cristo. Depois você tem uma questão pneumatológica, porque é o Espírito Santo que vai ser o agente divino dessa ação. E aí uma perspectiva também escatológica, né? Porque você tem a vinda de Jesus também já dá abertura ou continuidade dos profetas para o presente da questão escatológica. Então, você tem três perspectivas teológicas. A pneumatologia aqui não é secundária. Ela revela que toda a obra redentora é mediada pelo Espírito, desde a concepção do Filho até a sua missão e a aplicação ao crente. Eu faria uma lição dentro dessas 13, eu ocuparia um espaço ou trabalharia a questão da influência do Espírito Santo no batismo de Jesus, porque Jesus está sendo influenciado pelo Espírito Santo no seu nascimento. Aqui a palavra influenciar num contexto muito mais profundo, não apenas mas na ideia de está sendo gerado, guiado e tal, nesse sentido. Então, e aí o Espírito Santo é aquele que está desde o princípio da concepção até a sua missão, e aí passa pelo batismo e outras questões mais. Vamos para a primeira grande sessão, o Espírito e a concepção do Filho. Primeira subseção, o anúncio do nascimento de Jesus.
O anúncio angelical estabelece uma cristologia elevada. Jesus é o Filho do Altíssimo, Rios Ripisto. Contudo, essa identidade é revelada dentro de um contexto pneumatológico. O reino que ele herdará não será estabelecido por meios políticos, mas por ação do Espírito Santo, ou pela ação do Espírito Santo. A promessa do trono de Davi ganha, assim, um caráter espiritual e escatológico, mostrando que o Espírito é o mediador da realeza messiânica. Então, o Espírito Santo ele está atuando nessa questão do nascimento do Messias. Então você tem um anúncio, que é o anjo Gabriel, que vai anunciar, né, Rios Ripsistu, que vai trazer aí a ideia de que ele é o filho do Altíssimo, né? Ele é o filho do Deus Altíssimo. Então você vê que aqui não tem o nome de Deus, mas o Altíssimo para o mundo judaico, para o povo judeu, é apenas Deus. E aí a gente vê a questão desembocando dentro da perspectiva cristológica para a pneumatológica e escatológica. Então, o Espírito é esse que vai atuando como mediador da realeza do Messias, e essa promessa do trono de Davi, ela vai ter aí como caráter espiritual e escatológico. Escatológico porque esse reino concretizará ou se concretizará a partir de um determinado tempo lá no contexto escatológico, porque o reino é o já e o ainda não. Então, o reino de Deus é o já, porque ele já começou, e o ainda não, porque ele está para se completar em sua totalidade. E isso tem a ação do Espírito Santo, que vai fazendo, moldando a promessa davídica, ou seja, essa aliança davídica em que Deus disse que não faltaria luz na casa de Israel, que não faltaria descendência para subir o trono, e Jesus é essa pessoa que já é entronizado, porque ele está com o Pai. A gente vê isso várias vezes na Bíblia. Você vê o próprio Estevão dizendo: eis que eu vejo o Filho de Deus à destra do Pai, ou seja, à direita do Pai. Então você está vendo ali que ele já está na sua realeza, e o reino vai se concretizar para nós dentro dessa perspectiva escatológica. O Espírito como agente da concepção é a segunda subseção. A expressão pneuma, hagion, epeleusetai, epicé, indica mais que uma intervenção milagrosa. Trata-se de uma ação criadora e transformadora. O paralelo com a sombra, episquiasei, do Altíssimo, remete a Shekinah do Antigo Testamento, a presença manifesta de Deus que enchia o tabernáculo. Aqui Maria torna-se, por assim dizer, o novo santuário, onde o Espírito realiza a encarnação. Então, enquanto Jesus está no ventre de Maria, ela é esse novo santuário porque ela carrega a presença de Deus. Então a gente já viu aqui Peleuma Hagio, e aqui os outros então descerá, você estará cheia, o Espírito Santo virá sobre ti. Então a gente percebe que a sombra do Altíssimo, ou seja, Deus está sobre agora essa mulher que vai ser um novo santuário em que o Espírito vai realizar a encarnação. O filho nasce sem a participação paterna, ou seja, o José não tem influência, é o Espírito que vai gerar e vai trazer nova vida, ou seja, para toda a humanidade. Então, a história salvífica, ela agora passa a ter um novo e importante capítulo, porque a história salvífica, ela é desde o Antigo Testamento. Inclusive, eu já falei aqui para vocês que existe um livro
que nesse livro tem um capítulo que ele é titulado sobre a fé no Deus Criador e a fé no Deus Salvador, porque ali dá uma ideia de qual seria a fé mais antiga. Seria a fé no Deus que cria ou a fé no Deus que salva? Um capítulo maravilhoso de um livro. Então, na história salvífica, a encarnação, esse ato de Deus se tornar homem, é um capítulo imenso, importantíssimo na história da igreja. E quem é que está aí fazendo toda essa obra é o Espírito Santo, que está realizando aí a encarnação. Pneumatologicamente, isso revela que o Espírito é o agente da encarnação, é ele que é o sujeito da encarnação, ele está fazendo. Ele não gera vida, mas inaugura a nova humanidade em Cristo. Então você percebe que 2 Coríntios, melhor dizendo, 5,17, porque quem está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram. Então, toda recriação ela está nessa nova humanidade em Cristo Jesus, que é através do Espírito Santo que vai atuar como um agente da encarnação. A concepção virginal é um ato de recriação, não de continuidade natural, ou seja, o homem quando vem a Cristo, ele não é mais a mesma pessoa. Então, Cristo, ele vai fazer um processo de recriação, tanto é que a gente tem o novo céu, a nova terra, em que Deus restaurará todas as coisas, em que será restaurado de maneira radical, uma transformação como nunca houve em toda a história. Então o homem não tem noção. Então o homem passa a ser essa nova criação ou essa nova criatura, ou essa nova humanidade em Cristo, por causa da sua concepção virginal, e que o Espírito Santo é que está como agente trabalhando dentro dessa questão da encarnação de Jesus. A pureza e a santidade do Filho. O termo hagion, no caso está no acusativo, porque é o que aparece lá, porque no caso seria hagios. Santo não descreve apenas pureza moral, mas consagração ontológica. O Filho é santo porque sua origem é diretamente do Espírito. Então, a encarnação não elimina a santidade. A encarnação não elimina o seu atributo de santo. Quando a gente vê Jesus sendo tentado em Mateus capítulo 4, a gente tem que se perguntar: ele foi tentado, mas se sentiu tentado? Então, é preciso entender que a santidade de Jesus é algo inerente a ele, não é apenas uma questão de pureza moral, mas uma consagração ontológica, um grupo, um contexto mais amplo. Então o Filho é santo porque a sua origem é do Espírito, que na maioria das vezes aparece com esse adjetivo acompanhado, pneuma hagios, Espírito Santo. Então ele também é santo, porque o seu atributo é santo e o Pai também é santo. E já que o Filho e já que o Espírito também tem a mesma essência que o Pai, santidade ou ser santo é inerente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Diferente da humanidade caída, cuja a geração está ligada à carne, sarx, e a gente precisa entender por que eu coloquei aqui sarx e não soma. Porque soma se refere ao corpo, enquanto a palavra sarx, 99% das citações dessa palavra no Novo Testamento significa a questão da carne no sentido do pecado, ou seja, a carnalidade do homem. Enquanto soma, 99% das aparições se refere ao corpo. É isso que nós temos aqui, corpo, soma. Mas sarx é a ação do pecado em nós, ou seja, as obras carnais.
Jesus é gerado pelo Espírito, o que estabelece uma distinção fundamental. Nesse sentido, soma é mais propício para falar da vida material de Jesus, porque fala do corpo, enquanto a sarx, enquanto a palavra carne, ela tem mais a ver com a questão da vida pecaminosa. Então Jesus não tem essa questão da carne como está aqui, né? Diferente da humanidade caída, cuja geração está ligada à carne, ou seja, eu e você somos da terra, enquanto Jesus é do alto. Então, sarx é inerente ao homem, a essa geração que está ligada a todo o desejo carnal. Jesus é gerado pelo Espírito, o que estabelece uma distinção fundamental. Ele participa plenamente da humanidade, mas não participa da corrupção do pecado. Pneumatologicamente, o Espírito é o garantidor da santidade messiânica, preservando a integridade da natureza do Filho. Ou seja, o Filho tem natureza humana, o Filho tem natureza divina. O Espírito Santo garante a integridade tanto da humana quanto da divina. Então, o Espírito Santo é aquele que está na vida de Jesus desde o nascimento, e Jesus, como um homem não carnal, no sentido de sarx, mas tendo um corpo, porque todo ser humano precisa de um soma, de um corpo, ele não dá espaço para sarx, para carne, para viver no pecado. Então, o pecado não tem vez na vida de Jesus em momento algum. Segunda grande seção, o Filho e a sua relação com o Espírito. Primeira subseção, o Filho é o Verbo feito carne. A encarnação, sarx egêneto, não deve ser entendida isoladamente da pneumatologia. Olha aqui um jeito de dizer que sarx aqui não significa o pecado, mas o corpo, o encarnar, o tornar-se pessoa, o tornar-se homem. Então, como eu falei, 99% das vezes se refere à questão da carne como no pecado, e 1% se refere à questão do corpo, do ser carnal, de ser pessoa também, nesse sentido. E esse aqui é um dos eventos. Surgiu, aconteceu, né? Encarnou-se aqui, não deve ser entendido isoladamente da pneumatologia. O Logos se fez carne, que é o que está ali, né? Gênito se fez carne porque está no auristo, por meio do Espírito. Aqui a palavra sarx tem a ver com tornar-se ser humano. Se fez homem, pode ser traduzida assim, nesse sentido. Então, a palavra sarx aqui está dentro daquele 1% que eu falei para vocês, que ela tem um sentido positivo. Então, 99% a palavra carne no sentido sarx, ela é de forma negativa, 1% de forma positiva, assim como soma. 99% da palavra soma, que é corpo, ela aparece no sentido positivo, e 1% soma aparece no sentido negativo, porque aí vai dar a ideia de carne no sentido de pecado. O Logos se fez carne por meio do Espírito. Isso revela uma verdade profunda. A cristologia encarnacional é inseparável da pneumatologia operativa. Ou seja, nesse caso, cristologia e pneumatologia não podem ser separadas, porque ao mesmo tempo é uma ação pneumatológica, porque o Espírito Santo, né, descerá sobre ti, o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, que é o que Gabriel fala para Maria, mas você tem a ação cristológica, porque Cristo está nascendo. Então você tem a operacionalidade do Espírito, e você tem a encarnação do Logos, ou seja, o Deus que se encarna, que se torna homem. O Espírito não apenas inicia a encarnação, mas sustenta a vida do Filho em sua condição humana. Então é o Espírito Santo que está com Jesus desde a concepção até seu nascimento. Então o Espírito Santo é aquele que está atuando, é aquele que está obrando, que está fazendo
que está se manifestando ao próprio Jesus. Então há uma grande relação entre o Filho e o Espírito Santo desde sua concepção, desde seu nascimento. Segunda subseção, o Espírito capacita o Filho. O Evangelho de Lucas demonstra que Jesus vive e atua em plena dependência do Espírito, sendo descrito como cheio do Espírito Santo, pleres, pneumatos, hágio, e guiado por ele, égeto ento pneumati. Essa dependência não diminui sua divindade, claro que não, porque o Espírito Santo está atuando, é uma ação pneumatológica cristológica. Então ela não diminui a divindade de Jesus, mas revela a sua missão como homem perfeito que vive sob a direção do Espírito. Pneumatologicamente, isso estabelece um paradigma para a vida cristã, mostrando que a capacitação divina é mediada pelo Espírito. Então, até essa ação do Espírito em Jesus reflete em nós. Então, tudo que fazemos, tudo que somos, ou quem somos em Cristo, é a manifestação do Espírito Santo. Então, Jesus é este homem que, enquanto encarnado, é cheio do Espírito Santo e é guiado por esse Espírito Santo. É ele que está sendo ali, agindo segundo a vontade do Espírito, que transmite a vontade de Deus a Jesus, que, como encarnado, precisa da ação trinitária nele próprio, ou seja, ele como Deus, o Espírito como Deus em sua vida e o Deus Pai revelando sua vontade, porque é isso que ele pede várias vezes em sua oração. Terceira subseção da segunda grande seção, o Filho e o poder do Espírito. A atuação de Jesus no poder do Espírito, em dinamai tu pneumatos, indica que seu ministério é essencialmente pneumatológico, sendo a palavra dinamis indicativa de poder sobrenatural operante. Vocês reparem que quando Jesus vai curar aquele endemoniado cego e mudo, ele é questionado e ele vai dizer lá, olha, se eu faço isso pelo poder do Espírito Santo? Em Lucas diz pelo poder, dedo de Deus, enquanto lá é pelo poder do Espírito. Então, aí ele diz, é chegado entre vós o reino de Deus. Então, Jesus opera suas ações a partir do poder do Espírito Santo. Seus milagres, exorcismos e ensinos são manifestações concretas da ação do Espírito. Gente, é uma equipe que trabalha em conjunto, que manifesta toda a grandeza do reino, evidenciando que o reino de Deus se manifesta por meio dessa dinâmica. Olha a palavra dinamis aqui, na palavra dinâmica ou dinâmico, porque é isso que dinamis também significa. Assim, o ministério de Cristo torna-se o modelo normativo da ação no Espírito. Todo ministério, aí agora eu incluo as nossas vidas, todos os nossos ministérios devem ser modelados normativamente pela atuação do Espírito Santo, porque foi isso que o Espírito Santo fez. Então, há uma forte questão cristológica, mas sem se distanciar, sem se separar da pneumatologia. Então, toda a obra de Jesus, desde sua ação de nascimento até a sua morte e ressurreição, o Espírito Santo está lá. Terceira e grande seção, a Trindade e a missão redentora. Primeira subseção, o Pai envia o Filho e o Espírito Santo. A missão redentora revela uma estrutura trinitária na qual o Pai é a fonte do envio. O Filho é enviado e o Espírito é o agente que efetiva a obra. Eu já falei em outra aula que o Pai envia, mas não é enviado. O Filho é enviado, mas também envia. E o Espírito é enviado, mas não envia ninguém. Então, o Filho e o Espírito são enviados do Pai. E a ação aí é agenciada pelo Espírito Santo.
que efetiva a obra, demonstrando unidade e distinção entre pessoas divinas, porque a processão e as missões vai trazer a distinção entre as pessoas divinas. Essa dinâmica evidencia que toda a economia da salvação é mediada pelo Espírito, desde a encarnação até a consumação. Pneumatologicamente falando, o Espírito é aquele que torna eficaz o plano eterno de Deus. Ou seja, Deus tem todo o plano, o Espírito planifica ou objetiva esse plano, encarnando Jesus, e Jesus é a materialização desse plano. Jesus é o que encarna o plano salvífico de Deus. Segunda grande sessão, o Espírito revela e exalta o Filho. O Espírito atua como revelador, apocalipto, e glorificador, doxazo, do Filho, conduzindo os crentes ao verdadeiro conhecimento de Cristo. Sua ação não é autônoma, mas cristocêntrica, pois ele ilumina, interpreta e aplica a obra do Filho ao coração humano. Dessa forma, toda experiência genuína com o Espírito resulta na exaltação de Cristo e na compreensão de sua identidade. Não tem como um crente ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, e isso não ser para a glória de Deus, e isso não ser para a exaltação de Jesus Cristo. O que nós vemos nos nossos cultos pentecostais, na maioria deles, são, na verdade, são escândalos e não glorificação. Para glorificar a Deus, tem que ser tudo feito na direção do Espírito Santo. E isso tem faltado em muitos movimentos, porque o próprio Espírito, ele atua como alguém que revela e glorifica o Filho. Em Atos, o Espírito glorifica o Filho. Em Atos, o Espírito glorifica o Pai e o Filho pela igreja. A igreja é um agente de glorificação, mas é preciso ter conhecimento, é preciso ter toda essa perspectiva. E é o Espírito um agente de sair, o revelador e o glorificador do Filho, conduzindo aí os crentes ao verdadeiro conhecimento. Mas aí, gente, nós precisamos sair do nível da apenas experiência. As pessoas só estão vivendo na questão sensorial e deixando de conhecer realmente o que é verdadeiro, o que é a palavra. Terceira e última subseção, a fé e a submissão do crente. Isso por causa da ação cristológica e pneumatológica que a gente está aprendendo aqui. A resposta de Maria, expressa em idu, redulo, quiriu, eis a tua serva, Senhor, eis a serva do Senhor, que é o que está aqui, né? Idu, eis a serva do Senhor, revela uma atitude de total submissão à vontade divina, sendo dulé, né? Porque aqui é feminino, redulé criou, eis a serva do Senhor, ou eis aqui a serva do Senhor, revela, sendo do Lé indicativo de entrega absoluta, porque na verdade a gente traduz como serva, eis aqui a escrava do Senhor. Eis aqui a escrava do Senhor. Revela aí toda a entrega absoluta. Ela estava disposta a cumprir a vontade de Deus, se entregando para ser mãe do Salvador. Essa disposição não é meramente humana, mas fruto da ação do Espírito que gera fé, pistes. Observem que ela é a única que é chamada de agraciada, queraketomene, salve agraciada. E obediência no coração, porque fé aqui, pistis, também significa fidelidade. Assim, Maria se torna paradigma do crente que, capacitado pelo Espírito, coopera com o propósito de Deus. Então, nesse sentido, a nossa entrega deve ser igual à de Maria. Entregar-se completamente a Deus e dizer, eis aqui a serva, o servo do Senhor, ou seja, estou à disposição para cumprir toda a sua vontade. Não importa as circunstâncias, não importa o que vai acontecer, mas eu estou disposto a cumprir a sua vontade. E ela foi escolhida e o Espírito Santo atuou como gerador, como concebedor
de Jesus Cristo no ventre daquela mulher. Conclusão: a análise pneumatológica de Lucas 1, 26 ao 38 demonstra que o Espírito Santo é central em toda a obra redentora, sendo o agente da concepção, o capacitador do ministério de Cristo e o mediador da experiência do crente. O Filho nasce, vive e opera no poder do Espírito, morre e ressuscita no poder do Espírito, revelando um modelo de dependência que se estende à vida cristã. Portanto, a relação entre o Filho e o Espírito não apenas fundamenta a encarnação, mas também estabelece o padrão da vida no Espírito. Aí o padrão da nossa vida no Espírito, na qual o crente é chamado a viver em santidade, submissão e missão. Sejamos nós, como Maria foi: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui os servos do Senhor. Que nós venhamos aceitar a vontade e o chamado divino, porque feliz é aquele que tem o Espírito Santo dentro do seu coração. Gente, aqui concluímos. Dê um like, curta, comente, faça lá algum comentário, dê um like e compartilhe o link para outras pessoas e não deixe de se inscrever no nosso canal. Um abraço, Deus abençoe, até a próxima. Haris Kairene.